Oi, pessoal. Nós vamos estudar nessa situação de aprendizagem, a segunda situação de aprendizagem do segundo bimestre, o Brasil na década de 1920. Esperamos, com este estudo, trazer informações importantes a vocês sobre esse período, que contribuirão, sobretudo, com o seu aprendizado, e este é o mais importante, que também ajudarão a responder algumas das questões que foram propostas. Nós vamos compartilhar a tela. Esperamos que vocês tenham um bom aproveitamento e bons estudos. Situação de aprendizagem em 2, segundo bimestre, o Brasil na década de 1920. Resumo conceitual. Como era o Brasil na década de 1920? Você consegue imaginar como era o Brasil na década de 1920? Talvez seus bisavós fossem nascidos neste período. Eu não sei se você teve o privilégio de conhecê-los e de receber deles alguma informação. Mas, considerando a possibilidade de estudá-la através dos livros, vamos ver o que de importante aconteceu no Brasil nesse período. Nós, nesta sequência de aprendizagem, nesta situação de aprendizagem, nós vamos trazer a vocês algumas informações muito importantes nesse período. O Brasil ainda vivia, e você deve saber disso, um período chamado República das Oligarquias. E dentro dessa República das Oligarquias, a República do Café com Leite. O Brasil, de certa forma, ainda era um país agrícola, porém, ele já estava experimentando algumas transformações e caracterizaria o período posterior a 1930. Nós vamos observar alguns aspectos da sociedade rural e da sociedade urbana no período. Sociedade rural. Nas grandes áreas do interior do Brasil, a organização social ela era marcada pela tradição rural. Nela havia alguns segmentos sociais que tinham grande relevância e importância. Nesse contexto de sociedade rural, quem eram esses elementos que tinham esta importância? Os primeiros eram os líderes religiosos. Eram estes líderes que faziam muitas vezes a mediação entre a população rural pobre e os grandes fazendeiros ou os grandes proprietários rurais. Além, é claro, de liderar espiritualmente o povo. Considerando que havia uma predominância do catolicismo, esses líderes ou eram padres, ou eram cônegos, ou eram bispos, ou arcebispos, que tinham uma influência muito grande junto à população. Quando a população rural tinha alguma reivindicação ou tinha algum pedido a fazer aos grandes fazendeiros, eram estes líderes religiosos os que faziam a mediação entre eles. O segundo grupo social eram as oligarquias rurais. E as oligarquias, como vocês devem se lembrar, eram pessoas que pertenciam a uma mesma família ou ao mesmo partido político e que exerciam o poder. Os principais representantes dessas oligarquias eram os coronéis. Coronel é um título militar, mas nessa época este título não era dado tão somente a pessoas militares. Ele era dado também a grandes fazendeiros que tinham o direito de ter uma milícia armada, que tinha o direito de montar uma pequena guarda pessoal. E estes dominavam o cenário político em regiões interioranas do país. No Nordeste, eles eram os grandes proprietários rurais que dominavam a produção de cana-de-açúcar e de café. No Centro-Oeste eram os grandes pecuaristas e no Sul os grandes produtores de erva mate e charque. Os coronéis, portanto, eram homens conceituados, poderosos, que tinham uma guarda armada à sua disposição
e também eram extremamente temidos. Você já percebeu ao estudar como era o voto de cabresto, que os coronéis eram aqueles que controlavam o voto, que controlavam a escolha daqueles que estavam sob a sua influência. O terceiro grupo era o grupo dos cangaceiros. Os cangaceiros eram aqueles que se revoltavam contra a opressão e passavam a viver na ilegalidade, assaltando fazendas e cidades do sertão. Os cangaceiros tinham um código de honra, eram muito apegados a esse código de honra e costumavam ajudar os mais necessitados. E tinham, por causa disso, um grande prestígio entre a população. Obviamente, o governo perseguia e combatia esses cangaceiros, né? Mas não era fácil vencê-los. Era difícil vencê-los porque estavam sempre bem armados, tinham conhecimento da região em que estavam e atuavam com ajuda, inclusive, da população local. Há um cangaceiro que se tornou muito conhecido na história brasileira, juntamente com a sua esposa, Lampião e Maria Bonita. Você já deve ter ouvido falar deles. Outro grupo social, considerando aí o contexto da sociedade rural, eram os indígenas, que nesse período habitavam o meio rural brasileiro. Nesse período, eles eram assistidos pelo Serviço de Proteção aos Índios, SPI. E este órgão foi criado pelo Estado para regulamentar as relações entre o Estado e os indígenas, assim como tem hoje, por exemplo, a FUNAI. O SPI propunha ações de intervenção nas aldeias com o objetivo de civilizar e integrar os indígenas como trabalhadores rurais. Interessante pensar neste conceito, né? O conceito de civilizar. Para este órgão, os indígenas não eram civilizados e precisavam ser civilizados e integrados ao trabalho como trabalhadores rurais. Esse órgão promovia ações educativas através das quais eles aprendiam, através dos quais os indígenas aprendiam como se comportar como população não indígena, levando-os muitas vezes a abandonar os seus hábitos e costumes tradicionais. Até hoje se discute se essa é uma ação recomendável ou não. Muitos dizem que os indígenas devem ser deixados no seu estado natural, que a sua evolução deve ser gradual e que eles mesmos devem ser os responsáveis pelo seu processo de desenvolvimento cultural. Outros já dizem que os indígenas são cidadãos como todos os outros cidadãos e que precisam ser integrados à sociedade e desfrutar o que a sociedade tem a lhes oferecer. E essa polêmica é uma polêmica que parece que não vai ter fim. E, por fim, ainda no contexto rural, havia os sertanejos. Quem eram os sertanejos? Eram os camponeses, eram os seringueiros, eram os mineiros, eram os vaqueiros, que formavam a grande parte da mão de obra do país. Trabalhavam muitas horas por dia em troca de baixos salários. No sertão nordestino, por exemplo, enfrentava a seca e a fome sem receber qualquer auxílio do governo. E esta é uma região que chove muito pouco durante o ano, que agravava ainda mais a situação. Sem oportunidades de emprego e sem oportunidades de melhoria de vida, muitos migravam para outras regiões do país em busca do trabalho. Isso explica, por exemplo, a diversidade que existe nas grandes metrópoles brasileiras. Uma diversidade que é interna, de fato, mas que comporta ali diferentes sotaques e pessoas de diferentes regiões. E como era a sociedade urbana neste período, ou a sociedade das cidades? O Brasil, neste período, como você já viu em outra situação de aprendizagem, passava por uma grande crise econômica. Ele começava a desenvolver o seu parque industrial, começava o seu processo de industrialização. E havia um grupo burguês, a burguesia industrial nascente. Essa burguesia industrial nascente estava descontente com a política do governo. Por quê? Porque essa política privilegiava quem? Os grandes cafeicultores, as oligarquias agrárias e cafeicultoras, que buscavam exportar tão somente produtos agrícolas para outros países. Esta burguesia começou a exigir medidas ou políticas que dessem privilégios aos produtos industrializados brasileiros.
E também começou a exigir medidas que dificultassem a importação dos produtos ingleses, franceses e estadunidenses. Esses grupos que formavam a sociedade urbana neste período eram os industriais, que eram aqueles que, valendo-se da circulação do dinheiro promovido pela cultura do café e que, aproveitando-se da situação provocada pela Primeira Guerra Mundial, criaram indústrias manufatureiras. Só para vocês terem uma ideia, na cidade de Tatuí, antigamente havia grandes indústrias têxteis, né, que eram indústrias manufatureiras, indústrias têxteis que produziam tecidos nesse início de industrialização no estado de São Paulo. Esses industriais desejavam obter empréstimos para modernizar o maquinário e o apoio do governo para dinamizar e incentivar a fabricação de tecidos, calados, chapéus, biscoitos, dentre outros. Haviam também as classes médias, pensando na população urbana, formadas principalmente por comerciantes, funcionários públicos e profissionais liberais. Estes, ao alcançar maior poder aquisitivo, também desejavam participar mais da política. Observe que a política até então está na mão dos grandes fazendeiros das oligarquias agrárias. Haviam também os operários. E os operários se organizavam em sindicatos, você já viu isso na situação de aprendizagem anterior, para exigir melhorias de trabalho. Passaram, inclusive, a promover guerras para reivindicar direitos maiores, como a diminuição da jornada de trabalho, melhores salários, férias, 13º, melhorias nas instalações da fábrica e a regulamentação do trabalho infantil. Então, assim, situação de aprendizagem anterior, você viu que em 1917 ocorreu uma grande greve no Brasil, que envolveu mais de 50 mil pessoas. E haviam também os ex-escravizados, né? Então, decorridas 3 décadas da abolição da escravatura, que aconteceu em 1888, os ex-escravos continuavam sofrendo discriminação, continuavam marginalizados. Nas cidades, muitas vezes, exerciam os trabalhos domésticos nas casas das antigas famílias, onde eles haviam sido escravizados. Trabalhavam também como ajudantes na construção civil, prestavam serviços na rua ou atuavam como vendedores ambulantes. Tinham enorme dificuldade de conseguir emprego, pois as fábricas, na maioria, contratavam os imigrantes europeus que, em seus países de origem, tinham uma experiência maior na indústria. Espero que esta situação de aprendizagem tenha ajudado vocês na compreensão desse período, década de 1920, e ela contribua para a sua formação, ela contribua para os seus estudos. Um abraço, fiquem com Deus, qualquer dúvida é só chamar.